Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Saúde com Propósito, onde a nossa saúde será sempre o propósito. Hoje estamos aqui novamente com a doutora Luana Caramalach, doutor Paulo André. Vamos falar sobre um tema que está em alta, sobre comportamento e neurociência. Doutor Paulo André, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Tudo bem. Tudo bem. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, Luana, Bruno, e mais uma vez bater um papo gostoso, né? Para os nossos telespectadores entenderem quem somos, o que pensamos e como agimos no dia a dia. Estou feliz de estar aqui com vocês. Hoje nós três aqui, né? Os hosts. Depois de muito tempo, Depois de muito tempo. Episódio número 20. Olha, hoje. Legal, né? número par. E vamos compartilhar aqui conhecimento, né? Aquilo que a gente acredita, os nossos valores, os nossos princípios, né? Quem somos, no que acreditamos, porque estamos aqui. Exatamente. Isso aí. Bom, começar então com o Paulo, falar um pouquinho aí sobre a parte neurocomportamental, que você tem novidades, né? Na verdade, né, Bruno, não é novidade, né? O que é o neurocomportamento? As pessoas costumam confundir com psicologia. Não entendo nada de psicologia, não sei absolutamente nada. O comportamento, ele é baseado na sociologia, a ciência que estuda as relações humanas, desde os seus primórdios. Então, o comportamento, ele é basicamente o mesmo. Não muda, é comportamento. Independente de você concordar ou não concordar, é assim que funciona, desde os primórdios. Então, eu até estava falando agora há pouco com você, né? Que é tudo baseado em dados estatísticos. Então, se um homem, uma mulher, dá um chute na canela do homem a primeira vez, ele não vai gostar, mas se ela der novamente, ela vai ser agredida. 99% dos homens irão agredi-la. De uma forma verbal, que seja, mas não vão gostar e vão devolver a agressão. Ação e reação, né? Pode Isso até, é estatístico. Vamos dizer assim, a gente acaba aprendendo a se autorregular, né, conter os impulsos, os instintos, mas de alguma forma vai gerar uma reação se houver a insistência na agressão. Né? É um instinto que uma hora vai aparecer. Veja bem, não estou dizendo que está certo ou que está errado, Sim. agredir de forma alguma. Estou dizendo como é o comportamento. Estatisticamente, 99% dos homens vão revidar. E nós somos resultado dos nossos comportamentos. Sim, né? com certeza. As nossas ações propriamente ditas são o quê? Os nossos comportamentos. Como a gente se comporta perante todas as nossas situações da nossa vida, no trabalho, no relacionamento, seja profissional, seja conjugal. Então, nós somos resultado das nossas ações. Né? Certo. E aí, o que isso vai impactar na questão hoje em dia? Uma consulta. Exatamente. Qual o ponto de partida ali, doutor Paulo André? Só ver exames ou o doutor Paulo André hoje quer saber mais um pouco como essa pessoa, como esse paciente se relaciona, né? As atitudes, o que traz aquela pessoa ao seu consultório? Não, é exatamente isso. Então, eu como um médico vocacionado que sou, eu comecei a ver que não vale de nada tratar o paciente do pescoço para baixo. Do pescoço para baixo está faltando algo muito importante à mente do meu paciente. Eu preciso entender onde é que estão as dores deles, os sonhos dele, para poder fazer um acolhimento melhor. O que 100% dos meus pacientes sentam à cadeira, de todos os pacientes de vocês, o que eles querem? Atenção, né? Colo. Acolhimento. Acolhimento. 100% quer colo. Quer uma forma de amor, Agora, né? como que eu vou dar colo se eu simplesmente olhar um exame, fazer uma receita e mandar ele tomar? Eu não conheço meu paciente. Como que eu vou fazer? Como que eu vou dar colo, eu vou acolher numa consulta de 15 minutos? A gente não avalia exames, a gente avalia o paciente. Eu e aí muda trato tudo, pessoas. né? É isso aí. Não trato exames. Nisso a gente até acho que já abordou outras vezes a questão de uma forma meio cartesiana, né? É uma visão ocidental de tratamento, de saúde, de medicina, que hoje quando a gente trabalha também um pouco da parte oriental,
que se aborda em conceitos de práticas integrativas, medicina chinesa, a gente vê muito isso. É mais forte do que os conceitos que a gente aprende, pelo menos nas cadeiras das universidades ocidentais. Aqui, pelo menos a minha formação, a sua formação, acredito que a sua também, né, Paulo? Também, claro. Que é só tratada naquela questão de só trata doenças, só trata sintomas. Isso. Né? E a gente quer ver o ser humano como algo muito maior do que isso. Como literalmente enxergar a alma, o comportamento, as emoções. As emoções. Né? Então, hoje em dia, o grande gatilho da maioria das doenças degenerativas, crônico-degenerativas, está na autoestima. O que é a autoestima? É amar-se incondicionalmente. Uma autoestima inabalável, você se ama independente de qualquer situação, de qualquer condição. Você pode ser forte ou fraco, pode ser lindo ou feio, gordo ou magro, mas você se ama como você se apresenta. Exato. E quando você se ama da forma que você se vê, você vai buscar atitudes, condições melhores para que melhore aquele que você ama, que é você. Amar verbo intransitivo, né? Exatamente. Eu amo. E amar não é sentimento. Amar é uma escolha, amar é atitude, é ato, é cuidado. Quer amar alguém? Cuide. Não tem como, vai amar. E aí, complementando o que o Paulo disse, quando a gente entende, né, que nós somos criaturas, que fomos criados por um Criador que nos amou primeiro, a gente internaliza isso e entende, independente de religião, a gente não está aqui para falar disso, né? Mas sim da questão espiritual, a gente entende que a gente está aqui por um propósito. Então, essa única vida aqui que vale a pena ser vivida, para que eu estou vivendo? Não é nem o porquê, mas é o para quê. Então, quando eu entendo isso, quando eu me reconheço, quando eu tenho essa clareza de quem eu sou, né? As coisas começam a mudar. Sem dúvida. Porque a gente desenvolve o amor próprio e o amor pelo outro. Exatamente. Que é uma escolha. A autoestima é o auto-amor, é o amor próprio. Como que você vai amar outra pessoa se você nem se ama? Como? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Exatamente, mas você tem que se amar primeiro. Se você tiver com o seu auto-amor, sua autoestima lá embaixo, você, na maioria das vezes, vai ser um vitimista, ou quer ser um perfeccionista, ou é um medroso. Então, esses são os grandes inimigos, a prepotência, covarde, o orgulho, são os grandes inimigos da autoestima. Às vezes você pensa que alguém prepotente é alguém que tem autoestima demais. Autoestima elevada, na verdade ele está se escondendo, né? Está escondendo atrás dessa ele prepotência. Precisa do reconhecimento do outro. Ele precisa validação, do amor do outro para ele se sentir bem. Então ele se mostra de uma maneira que ele realmente não é. E aí, em todas essas questões, ele está sendo tudo menos o protagonista da vida dele. Exato. Né? Refém, escravo. Escravo. Nisso, algo que também a gente vê muito em rede social hoje é uma busca por validação. Né? Se fala muito, às vezes até da questão feminista, que se toca em busca, às vezes, que a mulher, o feminista não necessariamente, mas o feminino, que o feminino, a pessoa busca muita validação. E isso interfere no comportamento. Como que você enxerga isso? Você, Luana, também. Queria um pouquinho que vocês falassem sobre isso. Essa questão da figura feminina, o papel feminino nos dias de hoje. E como se lida, a gente vê essa questão de espelhar aquele ideal nas redes sociais e se frustrar. Então, isso é um embate aí que a gente tem bastante assunto aí. Várias formas de abordar isso, né? E que gera muita polêmica também. Rede social. Eu acho que na vida existem dois tipos de pessoas. Os manipulados e os manipuladores. Não tem outro. Ou você é manipulador ou você é manipulado. Quem fica stalkeando rede social é um manipulado, é um escravo, não é livre.
adoece. Ali tem verdade absoluta? Quem que posta lá os problemas que tem, as relações ruins que tem no dia a dia, a dor que sente? Não, só posta como se tudo fosse perfeito. Só posta as pingas, não os tombos, né? Exatamente. Que nem diria o pessoal. Quem vê close não vê o corre, né? Exatamente. Então, realmente é um problema que a gente enfrenta hoje. Eu uso rede social. E acho que já usei até mais do que devia. Hoje eu uso como empreendedor. Com eu não foco, fico cuidando, né? Exatamente, sempre com uma intenção. Tem uma intencionalidade em cada postagem minha. Eu não fico ali passeando, olhando sem nenhum motivo. Você perde muito tempo ali da sua vida e nada construtivo. Tudo aquilo que a gente foca energia cresce, né? Exato. E o tempo é vida. Eu costumo falar, o tempo não é dinheiro, o tempo é vida que você está perdendo. Então, tem um objetivo e foca naquilo que você de fato quer que expande, que cresça. Exatamente. E nesse ponto, então, Luana, como que você enxerga essa questão da mulher na rede social, a imagem, o espelhamento, a validação, que a gente vê muito, às vezes, não sei se é um dos conceitos que se fala, por que as mulheres postam mais do que os homens, né? É a mulher selfie, empoderada, né? O empoderamento feminino. Você não se define como uma mulher empoderada. Jamais, não gosto. Então, qual que seria termo. o seu contraponto? Não gosto. Inclusive, às vezes, quando eu abro caixinha de pergunta, eu falo, quero ser empoderada como você. Eu falo, então para de me seguir. Eu não sou empoderada, eu sou posicionada naquilo que eu acredito, nos meus princípios e nos meus valores que são inegociáveis, né? Não sou a dona da razão, mas sou posicionada no que eu acredito. E nisso eu vou até o fim. Então, assim, quem se identifica, como o Paulo falou, o meu intuito com rede social é empresarial, né? É estar ali doando o meu conhecimento para, às vezes, pessoas que não podem estar dentro de um consultório. Então, de alguma forma, impactar a vida de alguém com aquilo que eu penso, que eu acredito, que eu vivo. Porque para eu pregar algo, eu preciso viver primeiro aquilo que eu acredito, praticar, né? E também para empreender. Então, não sou nada empoderada, mas sou posicionada nos meus princípios e nos meus valores. Então, acho que a gente precisa definir essa diferença do que é o empoderamento, a mulher autossuficiente, a mulher que faz tudo sozinha, a mulher... Não. Né? Eu sou posicionada e eu acredito, né, que mulher e homem, eles se completam, eles precisam sim uns dos outros, e eles precisam reconhecer, mulher tem essas funções, homem tem essas funções e junto eles se complementam. Então, mulher não tem que fazer papel do homem e o homem não tem que fazer o total papel da mulher. Cada um precisa se reconhecer, saber quem é, né, ter cada um a sua energia ali para se completar. Então, você acha que tem uma confusão da questão do empoderamento, do feminismo, com uma mulher independente e que tenha princípios, sim, conceitos, sim, valores bem definidos? Sim. Você acha que tem uma confusão nisso tudo? Sim. Por falta de posicionamento. E às vezes até a mulher que está ali, ela vai mascarando porque ela não quer entrar num conflito, aí ela não se posiciona. Com outras mulheres, pode principalmente. Ser. Pode ser. Né? A gente lembra das nossas angelinas, né, Paulo? A gente estava até conversando essa questão que a pauta feminina, feminista, a gente meio que... Eu comecei a prestar mais atenção e enxergar, ou até pesquisar sobre, a partir do momento que nasceu a Angelina. Que eu falo que era algo que passava batido, eu não tentava buscar entender, e hoje, como pai da Angelina... Mas olha como está o mundo hoje. Justamente. Né? Olha como está o mundo hoje, um mundo estressado, um mundo ansioso, deprimido, autoestima lá embaixo, não é? Está muito generalizado isso. Polarizações, né, que a gente vê cada vez mais. Exatamente. A gente vê aqui um corintiano palmeirense, a gente está conversando numa boa. Numa boa, ainda claro. Mais que esse ano o Palmeiras só apanhou do Corinthians, aí que ele tá feliz, né? Não, esse assunto... São 2 contra 1, tá? Mas é Corinthians claro. também. Olha, nem sabia. Tá tão leve o pau que a gente nem fala disso. Mas então, gente, a gente costuma falar em estresse e encarar o estresse como vilão. E o estresse não é um vilão. Vilão é a forma com que você o encara. O estresse
o que ele faz no estresse? Ele libera um hormônio soberano, o cortisol, que vai fazer com que haja fluxo sanguíneo aumentado para o seu músculo, carreamento de glicose também para nutrir a musculatura, para você poder correr, para você poder agir, né? E então ele é bom, só que ao mesmo tempo, durante o estresse, você pensa? Não pensa. Você age. Por impulso, luta e né? fuga. Você age. Luta e Você quer sobreviver. Age. Então você não pensa. Agora, o simpático que eu falo que não é simpático. Aí te tem deixa estressado. um motivo bom. Você está num acidente, você tem que se livrar das ferragens. Exato. Você alcança uma força fora do comum. Agora, você ficar com picos reiterados de cortisol o dia todo, aí não tem nenhum valor. O estresse, ele é bom quando você tem risco de morrer. A sua vida está em risco. Então, ele é muito benéfico. Agora, se sua empregada faltou, se seu sócio te roubou, isso é motivo para você? Tem risco de vida aí? Então, é a forma com que você encara. Eu fui esses dias para Belo Horizonte. Meu avião chegou no aeroporto de Guarulhos, eu perdi a conexão. Tinha gente lá gritando, querendo matar o pessoal do balcão, fazendo maior escarcéu. O que isso vai resolver? Como se tivessem controle sobre também, né? Não tem. Então, é a forma com que você encara a situação é que você vai mostrar se você está suscetível negativamente a esse estresse ou não. E quando que você se comporta bem? Quando o seu auto-amor está inabalável. É isso mesmo. Minha avó falava, senta, analisa e pensa, antes de agir por impulso. Respira fundo. Quando você começa a se estressar por coisas que não têm risco à sua vida, você começa a utilizar o hormônio o cortisol, que é o hormônio da sobrevivência, para coisas do dia a dia. E aí começa a faltar outra ação dele que é fundamental, que é o principal hormônio anti-inflamatório. Você gasta ele para se estressar, vai faltar ele para te anti-inflamar. Então, por isso que o paciente estressado, o cidadão estressado, ele é um cidadão inflamado. Aí ele engorda e vira um ciclo vicioso. Isso. Quem inflama, engorda. Quem está gordo, inflama. Entendeu? Então, olha só como que está a vida hoje em dia. O neurocomportamento aborda tudo isso. Vai atuar no seu grande gatilho, que é a autoestima. Na parte da neurociência daí, Luana, que você também comentou. Se complementa como o Paulo falou, né? Eu não sei se a definição é a mesma, mas é literalmente a mesma coisa. Estudar os seus comportamentos, estudar os seus pensamentos, as crenças que às vezes nós carregamos e a gente nem imagina que isso às vezes vem lá da infância, né? Alguém plantou ali, alguém falou, principalmente familiar, que tem uma fala muito forte, pai, mãe principalmente. Por exemplo, dinheiro não dá em árvore. Ganhar dinheiro de forma honesta não é possível. Dinheiro é sujo. E aí você internalizou inconscientemente isso, né? Isso se torna, transmite um sentimento, e esse sentimento vai gerar um comportamento, vai gerar atuação frente a isso. E às vezes essa crença te limita de prosperar financeiramente, como outras, né? São as famosas crenças limitantes, né? Que a gente tem que daí... Quebrar. E aí... Vai para terapia, consegue com conversa, e muito disso em relação à alimentação também, né? A gente acreditou ali, comprou uma ideia, uma crença, e às vezes a pessoa desenvolve, por exemplo, uma compulsão, que às vezes tem um fundo totalmente emocional. O cara passou o dia inteiro estressado. Crença do merecimento. Libera cortisol. O cortisol é o hormônio soberano, o hormônio do estresse. Ele liberou cortisol o dia inteiro. Eu falei, esse cortisol vai lá e retira todas as reservas de glicose do fígado. Para quê? Para jogar na musculatura, para deixar ele mais ágil. Ele, no final do dia, ele chega em casa, ele vai querer comer o quê?
Açúcar. Não vai querer comer Recompensa, salada. né? Que é uma recompensa. Ele está sem reserva. É isso aí. Sem nada. E às vezes tem uma crença de merecimento. Ah, mas eu mereço, você não sabe o que eu fiz, você não sabe como foi meu dia, eu mereço comer isso aqui. Está te auto-sabotando. Aham. Não é verdade? Então tudo tem uma explicação muito clara. A gente precisa aceitar, reconhecer e estar disposto a mudar, né, Paulo? Porque quando a gente assume esse papel de protagonista, as coisas acontecem. Mas se eu fico só na vitimização, ou se eu fico nesse padrão de vitimista, ai, mas tadinho de mim, ai, você não chega a lugar nenhum. Por isso eu, como médico, preciso abordar isso, porque como que eu vou tratar isso? Com que remédio que eu vou dar isso? Eu tenho que conversar, conhecer meu paciente e orientá-lo. Paciente ansioso, por exemplo. O que é ansiedade? Ansiedade não é doença. Ansiedade é uma necessidade de controlar o resultado. E ninguém controla o resultado. Você controla o que você está fazendo e pensando agora. O resultado podem ser vários. Quem que faz sempre alguma coisa e tem sempre o mesmo resultado? Ou tem a certeza dele, né? A certeza dele. Então não adianta a gente ficar se preocupando com o futuro, com o resultado. Quão bom seria se a gente começasse, para nós mesmos, né, frente a uma situação, perguntar pra gente: eu tenho controle sobre isso? Isso é um treino, é um exercício diário. Eu tenho controle sobre essa situação, sobre isso que está acontecendo? A resposta vem imediatamente. Exatamente. Né? Eu tenho um problema. O problema tem solução? Vamos atrás da solução. Ele não tem, eu não tenho o que fazer para solucioná-lo? Entrega. Entrega. E isso é fé também, isso é fé. Faça o seu melhor com as condições que você tem para resolver o seu problema, e o que não tiver mais ao seu alcance, entrega. Não adianta se vitimizar, se lamentar, ficar chorando as pitangas, não adianta. Entrega. Você não resolve isso. Ah, minha mãe está doente, está à beira da morte, o que vai acontecer com ela? Cara, eu estou proporcionando a ela o melhor tratamento médico, tá com todos os cuidados possíveis. Mais do que isso eu não consigo. Entrega. A gente vê muito isso no paciente autoimune, pacientes que têm fibromialgia. Sem dúvida. Acabam, por excesso de preocupação, ansiedade, justamente vem aquela crise. Aí desenvolve, manifesta, né, somatiza, né, que é o termo que a gente acaba utilizando. E a gente vê muito isso. Essa preocupação, essa ansiedade internalizada vai agravando cada vez mais. E o corpo fala. Né? Às vezes o paciente é aquele que vai aparecer uma acne quando tem uma preocupação maior. Tem as placas, né, também. A pele fala muito, né? O intestino, sim, a pele, tudo vai indicando, vai comunicando, e é a forma como, justamente, o nosso comportamento muitas vezes vai interferir, impactar diretamente na nossa saúde, mas tem o contraponto que também não é o que a gente falou nos bastidores, não é o carpe diem, tá, pessoal? Não é vida louca, eu não controlo o resultado futuro, porém, eu sou responsável pelas minhas ações. Responsável no dia a dia. É aquela questão. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, então não vou na academia mais, porque eu não sei se eu vou estar vivo daqui uma semana. Não é bem assim, né, doutor? Sem dúvida. E é por isso que o médico precisa atuar dessa maneira também. Precisa aprender a atuar. A gente tem ferramentas para fazer essas mudanças de comportamento, né? Temos a terapia cognitivo-comportamental, temos a metacognição, neuroplasticidade. Isso aí são planejamentos que a gente faz. Trabalhamos a autoestima, trabalhamos micrometas diárias. O exercício físico diário é uma atuação. O sono. Né? Exatamente. Tudo isso a gente vai trabalhando para que o comportamento... Primeiro, na terapia cognitivo-comportamental, o paciente ele compreende que o comportamento, as crenças deles estão desvirtuadas das regras da vida. Ele compreende. A partir do momento que ele compreende, a gente propõe a ele uma mudança que seja consciente e que seja decisiva.
consciente e decisiva. A partir do momento que ele mudou, aí a prática dessa mudança vai fazer com que a mente dele entenda que um comportamento a partir de agora é outro. Você vê, tudo parte do pressuposto de que eu preciso querer, eu preciso estar disposto a mudar o que eu estou fazendo hoje para alcançar outro resultado, né? Porque se eu estou com esses comportamentos e eu estou num resultado X, para alcançar o resultado Y, eu vou ter que ter uma mudança de comportamento, uma mudança de ações para me levar ao resultado Y. E antes de mudar, você precisa compreender. Exato. Tem que compreender que o seu comportamento não está alinhado, entendeu? Aí você muda e você pratica. E ser humilde para reconhecer, né, Paulo? Sem dúvida. Porque tem gente que já tem a arrogância, a soberba tão... eu não preciso. Não, mas eu... Então tem que ter humildade também, tá, gente? Para reconhecer as fraquezas. E tudo é questão de escolha, né? Cada um escolhe o que quer. E como controlar a ansiedade dessa questão hoje em dia que a gente vê que as pessoas querem o resultado para ontem. Apesar de a gente não ter controle sobre o amanhã, né? A gente tem as nossas atitudes, elas vão acabar refletindo. E como dosar? Porque é igual aquela questão do emagrecimento. Muitas pessoas querem ser emagrecidas para ontem, mas não fazer querem parte emagrecer, né? do emagrecimento, né? Do processo em si. Então, as pessoas querem tudo para ontem. Eu trato essas pessoas. Eu mostro para ela que o que for possível a gente consegue, o que não vai ter que esperar. E vai ter que esperar tranquilamente. E qual que é o grande gatilho? Volta ali. Autoestima. Autoamor. Quem tem uma autoestima inabalável entende o processo. Entende que o que ela tem controle, ótimo, vamos controlar. O que não tem, ela entrega para o universo. O universo resolve. E até puxando esse gancho para a questão da obesidade, né, que você falou, as pessoas elas não querem emagrecer, elas querem ser emagrecidas, isso é muito real, estão sempre ali em busca de algo novo, né? Um suplemento novo, um medicamento novo para fazer o milagre e querem o resultado imediato, principalmente mulher, né, que é mais imediatista. Mas aí você se analisa e se pergunta, você demorou quanto tempo para chegar na sua situação atual? Né? E amanhã você quer uma varinha mágica, então não tem a varinha mágica, né? A grande virada é você de fato se autorresponsabilizar, né? Entender que você é o protagonista da sua vida, da sua história, né? E decidir passar pelo processo da transformação. Eu quis dizer só no sentido da pílula mágica, sabe? Sim, mas assim, é que realmente, eu entendi o que você disse, mas o paciente, quando ele me procura, ele é um doente. O paciente obeso, ele é um doente, é uma doença. E aí ele não sabe resolver o problema dele. Eu, como médico que estudei, sei dar o direcionamento, então eu assumo. A primeira coisa que eu faço quando eu pego um paciente obeso, eu tiro dele qualquer culpa. Você não tem culpa de estar doente. E trago para mim a responsabilidade do tratamento. É óbvio, para mim e para toda a minha equipe multiprofissional, aí vai ter tudo quanto é abordagem, né? De um preparador físico, de uma nutricionista, de um psicólogo, de um neurocientista, de uma equipe grande para acolher, para dar realmente o que ele precisa. Mas assim, você quer ser emagrecido? Eu mato a bola no peito e vou te emagrecer. Agora, o meu interesse não é simplesmente te emagrecer, é te curar da obesidade, tratar a sua obesidade para que um dia você possa comer o que quiser sem ficar gordo. Com prazer. Né? Controlar, né? A obesidade, ela seria um controle, né? Isso é um tema um pouco polêmico, mas eu estou falando em cura. Cura. Tá. Que é igual, hoje eu abordo o paciente, por exemplo, do tratamento periodontal. A gente tenta também ter uma abordagem em que não é mais só o paciente chega no consultório, você tem que escovar o dente, você está assim porque você não escovou, porque você não passou fio dental. E muitas vezes a pessoa, depende do momento, ela não está em condições de realmente ter aquele autocuidado e ela precisa de uma abordagem que eu tenha que trazer ela, você vai voltar todo mês aqui. Tem pacientes que estão nessa situação, nessa condição, e realmente dependem do profissional para conseguir ter o controle. A doença crônica
que eu mais encontro é a doença periodontal, a gengivite, periodontite, em que muitas vezes tem uma correlação direta com a parte intestinal. Total. Né? Então, e se não abordar como um todo, a gente não consegue ter essa mudança. E assim como hoje eu entendo a nutrição como algo que não... a nutricionista não é aquela, vai só lá, faz a dieta, perdeu peso, tchau e benção. Não, você tem que retornar para repensar as estratégias. A abordagem com o médico, o acompanhamento constante também, a avaliação do como está a saúde geral. Mas assim, eu conheço pacientes que foram obesos a vida toda e hoje são magras, eu também conheço, bonitas, saradas e comem o que querem. Destravou, você fala, teve uma mudança no metabolismo. Justamente na mentalidade. Exatamente. Primeiramente. Justamente porque não se trata a obesidade só com metabolismo. Exato. Para tratar a obesidade, você precisa tratar metabolismo, hormônios e a mente. Em primeiro lugar a mente. Exatamente, aí que está o grande problema. Saiu um artigo numa das revistas mais conceituadas do mundo, a The Lancet, em janeiro de 2025, onde tem um consenso de mais de 76 profissionais de países diferentes, 76 países diferentes, o Brasil também tem participantes, onde fala que a causa da obesidade principal é a neuroobesogênese. Então, vou mostrar para vocês, por exemplo, um estudo que fizeram com ratinhos. Puseram 2 grupos de ratos e deram a eles a mesma alimentação. A mesma. Para um grupo, rato não mente, né? Rato não vai sabotar. Tá ali, a mesma alimentação para um e para outro. E do lado de um, dentro de uma gaiola, puseram um gato feroz, que manteve esse rato estressado o tempo todo. Esse rato engordou muito, comendo exatamente a mesma coisa que o outro, que se manteve magro, porque não tinha o fator estresse, porque não tinha o cortisol. O cortisol em picos reiterados inflama o seu hipotálamo e você passa a não fazer uma partilha de energia, passa a não gastar energia como deveria e só acumula na forma de gordura. Esperando o momento de utilizar, de fugir. Não. Exatamente, o cortisol inflama e lá no hipotálamo nós temos centros orexígenos, que dão fome, e anorexígenos, que dá saciedade. Tá? Então, você inflama esse hipotálamo e ele não consegue mais fazer essa partilha adequada. Tudo que chega lá de alimento, de nutriente, vira estoque na forma de gordura. Então é um paciente, o obeso não é preguiçoso, o obeso ele é letárgico, ele não tem energia. Então ele come, chega o alimento lá, vira tudo gordura, ele continua sem energia. O que ele faz? Come de novo, reinicia o ciclo. Então, ele, no início, é um processo neuroobesogênico, é cortisol inflamando o hipotálamo, e depois, como ele não consegue produzir energia, ele fica se alimentando mais para buscar essa energia, mas nunca consegue. Vai sempre estocando na forma de gordura. Que é a questão também do intestino. Né? A pessoa que chegou num grau de obesidade, ela tem um desequilíbrio ali intestinal, no microbioma imenso. Está produzindo um descontrole ali de bactérias, principalmente as firmicutes, que são bactérias pró-inflamatórias e obesogênicas, né? E aí também ela vai ter todo esse descontrole metabólico e vai engordar. Se você não tratar, não modular a tua microbiota, também não funciona. Então, a questão da obesidade, ela é multifatorial. Sem né? dúvida. E a gente precisa analisar, óbvio, cada paciente dentro da situação que ele se encontra hoje. Pode ser que amanhã ele esteja num outro cenário emocional. E aí entra a questão do ecossistema também. Como é o ecossistema dessa pessoa? Quais são as pessoas que ela mais convive? Sim. Essas pessoas que ela mais convive, elas estão contribuindo para esse comportamento ou elas estão ajudando? Porque nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Sem dúvida. Então tem toda uma questão que a gente precisa analisar. E ver também quem ali está se colocando como papel de vítima, porque eu conheço muita gente assim e já atendi muitos pacientes assim, e tem pacientes que estão no ecossistema, mas eles decidem, eles querem.
E aí eles buscam ajuda e aí a gente consegue ajudar. Sem dúvida. Um obeso jamais você vai conseguir tratá-lo sem pôr atenção no intestino dele, sem colocar atenção no metabolismo dele, nos hormônios dele, no sono. No sono é importantíssimo. Obeso não emagrece se não tiver um sono adequado. Então, exato. Todo paciente meu que entra para fazer tratamento de obesidade, ele tem uma aula do sono. Ele vai aprender a dormir, porque a gente acha que dorme bem e não dorme bem. A grande maioria acha normal levantar para fazer xixi uma vez. Exato. Normal, eu faço xixi e volto. Não, você tem que dormir. Dormir 7 horas em média. Dormiu e acordou depois de 7 horas. Se você não tiver dessa maneira, não está bem. Nisso a gente tem a questão também de ronco, apneia, que a gente vai para os respiradores bucais. E muitas vezes a pessoa pode até tentar. Então você tem as ferramentas, né? Fazer o diagnóstico, né? Às vezes com o dentista ou com o otorrino, né? Faz a polissonografia, avalia para ver qual é o melhor, a melhor conduta, a melhor estratégia. E muitas vezes pode ser também algo mais simples, que é só questão da higiene do sono. É começar pelo básico, né? Sim, em vez de já pensar, eu tenho que... Às vezes a pessoa nem tem os problemas respiratórios, mas ela não tem dormido bem justamente por não fazer o basiquinho. Na verdade, na maioria das vezes, quem sabe que a pessoa não está dormindo bem e está roncando não é ela, né? É o parceiro, é o companheiro. É o companheiro, né? E falando em companheiro, a questão do relacionamento. Os relacionamentos pessoais, amorosos, o quanto eles impactam nessa estratégia da questão também dos problemas de saúde, de obesidade. Como que você aborda isso, tanto você, Luana, quanto você, Paulo, no primeiro contato? Isso é algo que é colocado em pauta ou vocês vão sentindo o paciente, ouvindo, para ver se é uma abertura, é algo que o paciente está disposto a abordar ou não? A questão do relacionamento, o quanto isso está impactando no tratamento e na saúde geral. Você falou tudo, né? Na primeira hora da minha consulta, e minha consulta é demorada, são em torno de 2 horas. A primeira hora eu estou ali para escutar. Eu falo muito pouco, eu escuto meu paciente. E quanto mais ele vai falando, mais ele vai me contando dele, vai falando dos sonhos dele, das frustrações, das suas dores, né? Então, os problemas são inúmeros. Nós temos inúmeros problemas aí. Diferentes, né? Diferentes. Na verdade, na sociologia, eles delimitaram esse número até agora. Não é tanto, não. Parece-me que se você... o que eu vou dizer é o que eu escutei falar, não sei se é uma certeza, mas se você colocar 7 pessoas dentro de uma sala e somar o problema delas todas, ali estão todos os problemas, quase todos os problemas que existem no mundo. Entendeu? 7 pessoas. Então a gente vai ter problema de relacionamentos conjugais, vai ter problema de vícios em álcool, vícios em pornografia. Você vai ter jogos, né, em comida. Vai ter os problemas, assim, os vitimistas, os perfeccionistas, os problemas todos, assim, de relação marido e mulher, de relações pai e filho. Então, a gente tem que ter uma abordagem específica para cada um desses problemas, né? Você falou dos relacionamentos conjugais. A gente, na minha concepção, na que diz a sociologia, é que num casal hétero, homem e mulher, cada um tem o seu papel. E cada um deve cumprir o seu papel, para que eles tenham harmonia e conduzam uma vida feliz. Isso aí, complementando o que o Paulo falou, eu acho que a escuta ela é em primeiro lugar para você justamente, né, entender esse momento atual que a pessoa está passando ali. Então escute o que essa pessoa vai lhe dizer, sem um olhar, sem uma fala de julgamento, né? Nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. E de acordo com essa fase que essa pessoa está vivendo, a gente busca auxiliá-la da melhor forma. Como eu falei um pouco atrás,
o ecossistema, as pessoas que a gente convive, elas influenciam sim nas nossas ações, a gente querendo ou não. Você vai, é aquela história, eu vou pegando um pouquinho do fulano, um pouquinho do ciclano. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado, né? E dentro de um relacionamento conjugal, entender o papel de cada um em primeiro lugar, né? Porque senão a mulher está tomando a frente do homem, fazendo o papel do homem, o homem fazendo o papel da mulher, e aí vira uma mistureira, e aí embola tudo, certo. né, Paulo? E aí as pessoas vão buscando esses vícios, vão buscando esses prazeres imediatos, essa liberação dopaminérgica em outros lugares, celular, que hoje também, né, se tornou um vício. Dopamina barata, a dopamina barata e rápida, né? A comida, o álcool, a pornografia, como isso está em alta. Então, onde está essa raiz do problema? É ali que a gente precisa atuar. E a gente só consegue atuar quando a gente escuta verdadeiramente. E como isso impacta essa inversão de papéis no metabolismo, na parte hormonal? Tem influência ou é só psicológico? Não é psicológico, é comportamental, né? Um casamento onde a mulher inverte o papel dela, ela quer ser a líder da casa, uma mulher que tem um comportamento de macha, ela vai, de duas uma, ou vai ter um relacionamento conflituoso, o galo masculino eles vão se atritar, ou então ela vai ter essa liderança e vai transformar o marido dela numa ameba. Exatamente. Num cara que você já vê ele entrando no consultório, a postura dele muda. Um paciente com o ombro caído, barrigudinho, um olhar rebaixado. Já baixa Assim, testosterona, né? Exatamente. Quem tem a testosterona é ela. Tirou a testosterona dele, né, Paulo? Entendeu? Então, exatamente. Então, por isso que a mulher tem o papel dela da feminilidade, de dar ao homem aquilo que ele precisa. E o homem, ele só quer paz. O homem, ele só quer Ele não paz. quer DR, né? Não, ele quer paz. Né? Ele é simples. Bruno. Chegar em casa... Ele é simples. A mulher, ela foi educada desde pequena a se virar. A mulher ela é fantástica. Ela não precisa do amor de alguém. Ela pode querer, mas ela não precisa. O homem, normalmente, ele precisa do amor da mulher. Ele não sabe viver sem a mulher. Um homem não vive muito tempo sem mulher. A mulher pode querer ter um companheiro, e é ótimo ter, mas ela consegue passar a vida toda dela sozinha, se ela quiser. Tem uma autossuficiência maior do que o homem, não. Do que o homem. O homem tem as características dele nessa questão neurocomportamental, porém vai estar sempre... ou é a mãe, né, que vai fazer o papel, ou a esposa, né? Então, e isso não gera muitas vezes um conflito. Diz que cachorro, de querer, cachorro, marido e cérebro se educa da mesma maneira, entendeu? E eu ensino as minhas pacientes. Puxa, não vou deixar minha esposa ir lá, não. Será uma cilada, hein? Não vai lá, não. Só é difícil tratar isso lá em casa, né? Mas eu ensino. Eu ensino as mulheres a ter o homem na palma da mão. Eita, Maria. Exatamente. Olha as ideias, Lana. Paulo, vamos conversar depois. Com certeza. Não. A mulher tem que ser feminina. Exato. Feminina. Não é quando a gente fala submissa, não é se submeter ao papel dela, ao papel de mulher, entendeu? Ao papel de servir, da gestão do lar, é dela. A gestão do lar é da mulher. Quem manda no lar é a mulher. O homem é o provedor, o protetor e o procriador. A mulher faz a gestão do lar. Quando vivem desta maneira, a probabilidade de sucesso no casamento é imensa. De outra forma, já nem tanto. E isso é bíblico, né, gente? Se a gente lê a palavra ali, a gente encontra muito claro e nitidamente o papel da mulher e o papel do homem em diversas histórias bíblicas, né? Então é algo... Tanto é que nas culturas árabes, onde tem muito casamento arranjado, eles
aprendem o papel de cada um e têm um índice de divórcio muito menor. Porque amor não é sentimento. Não é sentimento. Não é borboleta no estômago. Isso é paixão. Amor é cuidado, é atitude, é uma escolha. A partir do momento que você pensa desta maneira, você tem mais sucesso. Mas isso você explica da parte comportamental, vamos dizer assim, instintiva, porque tem os aspectos éticos e morais de cada sociedade também. Sim. Né? A gente tem os conceitos, né? Sim. Ou é pela questão de você entender que isso era algo comum antigamente e hoje em dia na sociedade atual a sociedade ocidental não ter mais tanto essas características, né? Comportamento desde os primórdios. Quando se atua desta maneira, tem sucesso. Quando se invertem os papéis, a chance de fracasso é maior. E começa a haver mais conflitos, no caso. Sim, aí mesmo não dá certo. E se a gente for ver até fisiologicamente, né? O nível natural de testosterona da mulher não é igual ao do homem. 10 então vezes isso menor. tá na criação, tá em quem nos criou para sermos. Já é assim, a nossa estrutura fisiológica já é assim. Né? A gente não pode querer inverter isso. Mas nessa questão de reposições hormonais, hoje está na moda também. As mulheres utilizarem cada vez mais testosterona, né? Como forma de reposição. Como você enxerga isso? Como que você equilibra, né? Porque a gente vê muito isso, né? Às vezes, para ter o ganho estético, foca-se só na testosterona. Tem-se um equilíbrio. Muito boa essa sua pergunta. Eu sou médico e eu não faço as coisas que eu acho. Eu faço o que está escrito, determinado pelas sociedades brasileiras, de endocrinologia, de ginecologia obstetrícia, americana, sociedade europeia, e onde que tem indicação de testosterona na mulher? Somente no desejo sexual hipoativo. Desejo sexual hipoativo é diferente de baixa libido. Desejo sexual hipoativo, a mulher sofre por não conseguir ter nenhum desejo. Ela sofre. Essa é uma indicação precisa do uso de testosterona que as sociedades todas determinam. E eu sigo o que as sociedades determinam. Eu não faço as coisas da minha cabeça. Quem faz diferente está infringindo o nosso conselho. Então, como médico, você entende que há uma super, vamos dizer assim, administração... Eu não tenho a menor dúvida. De testosterona, super prescrição, né? Está sendo de uma forma exagerada essa forma como está sendo abordada. Assim como as canetas também nem sempre emagrecedoras, tem-se às vezes uma super prescrição, vamos dizer assim, não sei qual que seria o termo, essa parte hormonal também está um pouquinho desvirtuada em busca do imediatismo, da estética. Mas eu faço medicina, né, Bruno? Eu faço o que tem que ser feito. Que é uma coisa comportamental. Eu não me deixo pressionar por imediatismo de ninguém. Posicionamento. É meu posicionamento. Eu faço o que deve ser feito. Né? Então, a reposição hormonal no homem também, sempre buscando uma fisiologia normal, nunca extrapolando os limites da normalidade. Entendeu? Sempre buscando a melhor versão sua, mas dentro de limites fisiológicos. Né? Tanto do homem quanto da mulher. Pautando sempre pela parte análise, tanto da parte clínica, né? Sem dúvida. Clínica, comportamental e laboratorial que vai guiar e dar, vamos dizer, essas diretrizes e o azimuth, né, a orientação ali para traçar a estratégia e, no caso, personalizar. Né? Esse é o ponto principal. Sem dúvida. Eu acredito que a individualização do tratamento, da abordagem terapêutica, né, que é o principal fator da visão integral, integrativa, que seja a visão como um todo do paciente. Essa parte que eu acho que é importante diferenciar. Não é receita de bolo, é tratamento médico, reposição hormonal. Às vezes a pessoa, acredito que muitas vezes, passou para minha colega
colega, eu quero que passe para mim também. Não chega assim às vezes? Não, chega outro toda hora. Eu quero aquela receitinha. Eu já chego com a receita pronta. Doutor, passa aquele medicamento para mim. Não. Passo da Virgínia. Assim. Tem umas coisas assim. Exatamente. Eu quero tomar o que a Virgínia está tomando. Exatamente. A Virgínia, com 25 anos, usando o que ela usa, será que realmente precisa? Então. Entendeu? Então, tá desvirtuando. Isso não é medicina. Desculpa. O médico que se propôs a tratar a Virgínia dessa maneira, ele está completamente equivocado. Perdeu a mão do que é de fato saúde e do que é a qualquer custo ficar como eu quero ficar. Exatamente. Perdeu a mão. Exatamente. Né? Assim como os protocolos nutricionais também, né, Luana? Com toda certeza. Qual que é a busca maior hoje em dia no Eu falo assim, às vezes tem um outro conceito que eu particularmente vivencio muito, que é o seguinte: mas é natural. Não, mas isso aqui é só um suplemento. Se não é o que você precisa no momento, ele vai te fazer mal. Ele pode até te dar uma coisa bem ruim, por sinal. Mas é uma vitamina. Mas se não é o que você precisa, com as doses que você precisa, ele não vai te fazer bem, ele vai te fazer mal. Então, nada é igual para todo mundo em todos os momentos. Se eu entendo que eu sou um ser individual, partiu desse princípio, eu entendo que eu preciso de algo para este momento que eu estou vivendo, específico para mim. Pode ser que amanhã seja diferente. Então, como que algo que é para mim vai ser para o meu colega ou para a minha coleguinha? Não tem lógica. Aí gera, às vezes, aquele efeito contrário, que é a crítica por quem está fazendo a gestão adequada de uma suplementação, né? Ser colocado no mesmo balaio de vocês estão causando hipervitaminoses, né? Efeitos deletérios ali, colaterais, porque estão passando a fórmula, vamos dizer assim, a mesma vitamina para todo mundo. E, na verdade, é a individualização. A maioria dos pacientes hoje, um exemplo, precisam de vitamina D. Sim. Dificilmente você consegue absorver através da alimentação. Ou as pessoas sol. não tomam sol, as pessoas né? não tomam sol. É a questão do sol. A gente fica aqui, a gente não está... Tá tudo errado, né? Durante tudo o invertido. dia que tem o sol, a gente está coberto, tá? Escondido dentro de um escritório, dentro de um consultório, né? E à noite, a hora que a luz do sol se vai, que é para a gente dormir, a gente acende todas as luzes, televisão, iPad, E aí não faz nem o básico. Então, se a gente não está fazendo o básico, aí você já quer pular para outra etapa, você quer suplementar, você quer fazer reposição, você não está fazendo nem o básico. Primeiro, faça o básico bem feito, né? Porque a maioria das pessoas também querem pular essas etapas. Não, exatamente, né? Esses tempos eu peguei um paciente que veio fazendo tratamento de reposição hormonal, um 40+, e o doutor que tratou corretamente, não tinha nada errado. Mas ele tratou num momento em que o terreno biológico dele, a base dele não tinha sido bem feita, ele estava bem inflamado. Então, ele teve muito efeito colateral, muito, e me procurou. Chegando lá, o que eu fiz? Primeiramente, anti-inflamei, antioxidei o paciente, tratei esse terreno biológico, desintoxiquei o paciente e depois entrei com a mesma terapêutica que ele estava usando anteriormente. Tá ótimo, sem problema nenhum, super feliz. Então, o momento é muito importante. A individualização do tratamento é muito importante. O Bruno é um ser humano único. Luana, um ser humano único. Eu também. Então, a gente tem que ser tratado como tal, né? O peixe saudável, ele não sobrevive no aquário que está sujo, né? Então, por isso a importância da gente, de fato, desintoxicar esse aquário, esse terreno biológico do paciente. Então, não adianta ficar pulando etapas, como o Paulo falou. Às vezes o tratamento, muito bom, estava correto, mas se o aquário está completamente sujo, contaminado, o que adianta o peixe saudável estar ali dentro? Exato. E a mudança dos hábitos também, né? Deixar a pessoa estar disposta a abandonar o que adoeceu ela, né? Aqueles hábitos. Todo, né? É um todo. É um todo, aí não adianta... taca probiótico faz aquele pool de probióticos num intestino inflamado, que está inflamado porque está consumindo o glúten, o leite, e tem a intolerância. Aí a pessoa se frustra porque isso não funciona. Foi justamente o que o doutor falou, né? A prescrição até estava adequada,
porém o terreno não estava preparado. Exatamente. Você jogou uma sementinha num terreno não germinou. Jogou na areia, sem água, sem regar, sem adubar. Exato. Né? Não vai nascer florzinha. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso mesmo. Então, o papo a gente vai finalizando nas nossas considerações finais. Paulo, gostaria só de agradecer novamente o nosso 20º episódio, né? Nós três, né? Nós três novamente, depois de um bom tempo, esse bate-papo vai fluindo, a gente vai, se deixar, vai mais 2 horas aí tranquilamente. Falar um pouquinho, então, só para dar aquela mensagem de encerramento, tanto Paulo quanto a Luana, nesse nosso 20º episódio aí do Saúde com Propósito. Queria agradecer, né, vocês por estarmos aqui hoje nesse 20º episódio. Tava com saudades de nós três juntos. Sempre muito bom a gente poder compartilhar o conhecimento. Eu costumo falar que quando a gente compartilha, a gente multiplica, e é para isso que estamos aqui, né? Para servirmos uns aos outros. Então a gente precisa compartilhar conhecimento e, claro, com toda a humildade, e receber também, né? Aprender também. Então, muito obrigada. Busquem o autoconhecimento, busquem a clareza de identidade, busquem se conhecer. O propósito de vocês precisa fazer um sentido, né? Hoje está tão banalizado, propósito. Então, o que é isso? Você está vivendo de fato o seu propósito? Porque você está aqui nessa terra para você cumprir uma missão, né? Então, viva muito com responsabilidade essa única vida que você tem aqui, né? Com de fato o propósito para você cumprir, para você servir o seu próximo. Se ame para você poder oferecer amor. A gente só oferece de fato aquilo que a gente tem. É isso, muito obrigada. Exatamente, né? Hoje o mundo que a gente vive, a grande maioria das doenças, dos problemas, eles têm como gatilho a autoestima baixa. O auto-amor, a falta do amor próprio. Então, a minha mensagem aqui é: ame-se incondicionalmente. Ame-se como você está. E dessa maneira você vai buscar estratégias para se melhorar. E saiba que você tem alguém que te ama desta maneira, o Pai. Esse tem todo o amor para te dar. E é a Ele que eu reverencio, abaixando a minha cabeça todos os dias. Mas no mundo atual eu tenho visto que a gente tem abaixado muito a cabeça também para stalkear no celular, nas redes sociais. Então veja para quem que você quer abaixar a cabeça. E falando do propósito, o propósito do nosso podcast e como profissionais de saúde, é principalmente estar informando e trazendo informações de qualidade, que justamente nas redes sociais, onde a gente vê tanta informação ou apenas distrações, o nosso propósito aqui é estar informando, e para que você entenda que você pode confiar em profissionais de saúde, você deve buscar, seja a sua saúde física, seja a sua saúde mental, onde a gente trabalha a parte emocional, comportamental. Os profissionais estão sempre abertos a ouvir. Os profissionais que hoje se integram mais e enxergam o paciente como um todo, eles vão te ouvir, vão poder estar te ajudando. Você que está nos assistindo e acompanhando esses nossos 20 episódios, quem também está vindo aqui pela primeira vez, a gente pede para vocês compartilharem, não é à toa, mas para que essa mensagem, essa informação toque alguém, faça a diferença, que o nosso propósito é justamente fazer a diferença. Se uma pessoa for tocada com a nossa mensagem, o nosso propósito já está cumprido. Amém. Tá? É essa a mensagem final desse episódio, e pedir para vocês compartilharem a nossa mensagem, que com certeza, se apenas uma pessoa for tocada, a gente já cumpriu a nossa missão. Amém. Obrigado.